música do seu cantar, e não há como comparar um melodiar com tanta perfeição. Amanhecemos na presença gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Deus seja convosco. Que a graça, a misericórdia e a bondade do Senhor resplandeça sobre o seu dia nesta manhã bendita e gloriosa. A nossa leitura está no livro de Salmos. É o Salmo número 103. O versículo 1 a seguir. É uma leitura maravilhosa, a qual recomendo que, após o culto doméstico, você possa estar lendo e meditando pausadamente em cada verso deste Salmo 103. Mas para nossa meditação, o salmista Davi, ele diz, o qual fazemos das nossas palavras também. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. A alma de Davi nunca ficava velha, né? Ele diz, de sorte que a tua mocidade, falando da alma, né? A alma de Davi era uma alma jovem, ainda que o físico estava se envelhecendo, perdendo-se aquela força, já não tinha muita agilidade, destreza em batalhar como era moço, quando era jovem Davi, mas a sua alma era jovem e ainda tinha esse segredo, ela se renovava como a águia. Irmãos, aqui apenas com alguns desses poucos versos, a gente já observa que realmente Davi ele era um grande poeta, né? Poeta inspirado por Deus, mas vamos ao hino neste momento. E o hino tem muito a ver com essa leitura. O nome do hino é Sou Grato ao Senhor. E a irmã Jordânia Jacob estará louvando a Deus com esse maravilhoso hino. Sou grata, Senhor, por todas as provações.
você vitória me dará. Eu te darei louvor. A minha vida é tua, ó Deus. Ó, cumpra em mim o plano teu, pois ao teu lado, ó Senhor, eu quero estar. E quando vier as grandes provas, não mais eu quero agir por mim. E a tua voz, assim, meu Deus, eu quero ouvir. Sou grata ao Senhor, sou grata porque é vitória crescer em ti, entregando-me toda a ti. A vida é bem melhor. Ó meu Senhor, quando tudo acabar, tua face vou contemplar e contigo vou morar. Deus abençoe a irmã Jordânia, toda a família. Deus continue abençoando o irmão Joãozinho, toda a família. Graças a Deus. Sou grato ao Senhor. A minha pergunta para você nesta manhã é: você é grato ao Senhor? Agora, se eu fosse perguntar para você, no que você é grato ao Senhor? É claro que você teria uma lista, como disse Davi aqui, né? No verso 2, ele diz: não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Para quem recebe o benefício de uma aposentadoria, para quem recebe o benefício de um auxílio, né? Os benefícios sociais do governo, tenha certeza, ele não vai esquecer a data de recebimento do seu benefício. Mas, irmãos, nós não estamos falando de um benefício humano, material, financeiro. Nós não estamos falando nada disso. Nós estamos falando de um benefício na alma. Não tem como esquecer, né? De forma alguma, né? Graças a Deus por isso. Mas, paralelo a isso, existe muito a reclamação. É até um pouco que ruim até mesmo da gente lembrar disso, mas para nós sermos agradecidos, o que faz valorizar tudo isso? É justamente no meio de um mundo em que tantas reclamações. Você já parou para observar como que as pessoas reclamam? Reclama no trabalho, reclamação no trabalho, a reclamação na escola, a reclamação no trânsito, a reclamação nos ajuntamentos sociais, a reclamação da comida, a reclamação da casa, do carro, a reclamação de todos os lados. E a reclamação é tão presente nos dias que nós vivemos, em que no mundo corporativo, nas empresas, aquelas empresas que lidam com os seus consumidores, com seus clientes, criaram um canal somente para receber reclamação. É o canal de reclamação e sugestão. É o canal como se fosse da corregedoria, né? Ou seja, mande para nós que nós queremos corrigir isto. Agora, no meio de tantos
tanta reclamação, que existe até mesmo a reclamação das reclamações. É mais fácil hoje as pessoas acabarem que encontrando erros, né? Mais facilmente está encontrando erros em alguém do que virtudes em si próprio. Sabia disso? Por exemplo, existem algumas empresas que na sua parte de recrutamento, elas pedem para que você possa destacar alguns pontos fortes da sua qualidade, como também dos seus defeitos. Ali muitos candidatos perdem muito tempo, porque ficam tentando, vasculhando qual é realmente os seus defeitos, quais são as suas qualidades. Mas se a empresa pedisse o defeito de alguém, mesmo que esse alguém não se tivesse intimidade, não conhecesse há mais tempo aquela pessoa, mas o olhar, às vezes, das pessoas, repentino, né, já forma um preconceito. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Em que se nós não tivermos cuidado, nós passamos por semelhantes situações. O irmão Branham pregou a mensagem deixando escapar pressão. E ele virou para o tabernáculo Branham e ele disse: isto está sobre vocês. Isto está sobre o tabernáculo Branham. Então nós estamos sujeitos a isso também, se não pararmos e refletirmos. Se não pararmos e refletirmos. Então, a gratidão, ela, acima de tudo, você deve ter a gratidão a Deus, não apenas em palavras. Observe, não apenas em palavras, a qual é fundamental. É importante que você expressa isso nas suas palavras a Deus, mas no seu gesto, no seu dia a dia, na sua conduta, porque a vida cristã é uma vida diária, é uma vida de todos os dias, não tem férias. E é tão glorioso isso, né? Agora, observe, como que é essa gratidão a Deus? Como que é ser grato ao Senhor? A gratidão, você imagina, é como que abraçar a Deus em oração. Você já abraçou a Deus em oração? Experimente isso. Ou seja, tenha o seu momento de intimidade com Deus. O seu momento em que você possa se derramar na presença de Deus. Se enclausura das agitações, se enclausura das correrias, desacelera os seus pensamentos e esteja ali na presença de Deus, agradecendo a Deus. E nós vamos ler neste momento, no Evangelho segundo São Lucas, o capítulo 17 e o versículo 11. Para você observar como que a gratidão ela é tão poderosa, e os resultados que ela causa só pelo fato de agradecer. São Lucas, capítulo 17, o versículo 11. Aconteceu que indo ele, está falando de Jesus, né? A Jerusalém, ele passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos. A lepra naqueles dias, ela era uma doença incurável, né? Hoje é conhecido como hanseníase, mas naquele tempo era muito mais proliferado. E aquilo era num estágio tão avançado em que era transmitível. Então ele tinha um vale dos leprosos, em que as pessoas que tinham lepra tinham obrigatoriamente que estar separado dos demais. 10 leprosos saíram ao encontro, verso 12, os quais pararam de longe, não se aproximaram, mas eles pararam de longe.
E levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Clamando pela cura deles. Né? Verso 14. E ele, Jesus, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. A palavra de Jesus foi tão poderosa, tão ungida, em que ele simplesmente diz: vão, ide e se apresente aos sacerdotes. Lá em Levíticos, capítulo 14, encontramos que quando os leprosos eles recebiam a cura, quando eles eram sarados, eles tinham que se apresentar para os sacerdotes. E aconteceu que indo eles, ficaram limpos, diz o Evangelho. E um deles, no meio de 10, um deles, vendo que estava são, curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Quem não glorificaria a Deus? Mas observe, Jesus falou para eles irem. E eles estavam indo, ficaram são, segundo a palavra de Jesus, mas teve um que voltou. Teve um que teve motivo suficiente para voltar. Talvez você nessa jornada tenha se desviado. Talvez a carga, você chegou ao ponto em que disse: ela é pesada demais para mim. Eu não dou conta mais. Eu não consigo mais. E você então se foi. Mas a palavra que diz: volte. Volte para Jesus. O que Jesus tem para você, meu irmão, minha irmã, é muito mais do que você possa imaginar. Ele está interessado não é apenas nessa cura física, desse Covid, dessa tuberculose, dessa diabetes, desse problema renal, desse problema cardíaco, ou seja, qual for o nome dado a ele. Ele está interessado não é nos seus bens, não é no seu patrimônio, não é na sua posição, na sua classe social. Ele está interessado em algo mais. É nesse homem interior, é nessa alma interior, é nessa mulher interior. Mas seguimos adiante na leitura. Veja, aquele homem, um deles voltou, verso 15, voltou glorificando a Deus em alta voz. Ele tinha motivo para isso, né? Verso 16, caiu aos seus pés, aos pés de Jesus, com o rosto em terra. Tem como só apertar ali que ele... Não, é, aí, obrigado. Ele caiu com o rosto em terra, dando-lhe graças. Agora vem o escrito, e este era samaritano. Ele não era um judeu, ele não era um israelita, mas ele era um samaritano, rejeitado pelos judeus, excomungado das sinagogas, de toda parte religiosa. E respondendo Jesus, disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? De 10, um voltou para agradecer, para dar glória a Deus. E o que resultou daquele um ter voltado com gratidão no seu coração e ter dado glória a Deus? Verso 19. E disse-lhe, Jesus falando para ele: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Ou seja, ele já ganhou a salvação na alma. A fé dele salvou. Foi uma fé que curou, que fez ficar são, como os 10. Mas o seu gesto, a sua atitude, as suas palavras, levou Jesus a dizer: levanta-te e vai, porque a tua fé te salvou. Ou seja, quem não agradece, não merece mais. Já sabia disso?
que quem não agradece não merece mais. É desse jeito que funciona. Às vezes o carro que você reclama, a moto que você reclama, a bicicleta que você reclama, o meio de condução que você usa em que reclama, né? A família que reclama, o pai, do pai que reclama, da mãe que reclama, do irmão que reclama. Eu quero dizer para você, para muitos, isto seria a resposta de oração. Seria a resposta de oração. Não reclame, não reclame. Passe a abençoar. Senhor, obrigado pelo salário que eu recebo. Que o Senhor possa multiplicar e abençoar para suprir as minhas necessidades. Senhor, abençoe a empresa a qual eu trabalho. Abençoe todos os cargos de chefias de liderança. Senhor, abençoe os meus vizinhos. Abençoe, Senhor, os meus entes queridos, meus familiares. Abençoe. Ajuda eles. Não é verdade? Então, talvez você pode não entender o porquê você está passando por ardentes lutas, ardentes provas. Eu talvez não entendo o porquê, mas eu sei para que estou passando pelo que eu estou passando. Você pode não entender o porquê você está passando, o que você está passando, mas você sabe para quê. Nós não estamos atrás dos porquês. Quando se remete, dirige a alguém o porquê você fez isso, está se remetendo a um passado, uma justificativa passada. Mas quando se dirige a alguém dizendo para que você está fazendo isso, está se dirigindo ao futuro. Eu não quero olhar para o passado, eu não quero os porquês, eu quero para quê. É justamente o para quê. Então você passa, neste momento, a não buscar um porquê, não ficar atrás de um porquê, mas esteja preparado, esteja pronto para o quê? Para o que vem pela frente. Não o porquê que ficou para trás, mas o para que está vindo adiante. Senhor, eu não entendo o porquê estou nisto, mas eu confio no para que o Senhor me destinou a essa luta, me destinou a essa prova e que eu esteja preparado para quê? Que Deus continue te abençoando e agarre nas suas fiéis, eternas e doces promessas que Ele tem para você. Somos gratos ao Senhor. Deus te abençoe, te fortaleça, em nome de Jesus Cristo. E até nos vermos novamente.